Precioso Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse toque tão maravilhoso. Através desse toque, a nossa vida foi mudada completamente. E hoje podemos estar diante de Ti, para Te dar toda a honra e a glória. Porque se existe uma pessoa digna é o Senhor. Nós nunca queremos roubar a glória que pertence a Ti, Senhor. Nos faça humilde, sinceros, tementes a Ti, Pai. Nunca deixe nós caminhar sozinho, porque nós se perdemos sem Ti. Mas Tu és, Senhor, o nosso guia. Eu me rendo a Ti nesta hora, quando uma grande responsabilidade está sobre os nossos ombros, e sabemos que estar atrás desse púlpito não é uma brincadeira. Não estamos aqui para contar piadas, para fazer o povo rir, mas estamos aqui para falar de algo tão sério, que é a Tua palavra. Nos vista da Tua unção, Senhor, para que não venhamos diante das pessoas apenas com palavras, mas que este Evangelho seja pregado em poder e demonstração. Que aquele mesmo Espírito que desceu aquele dia no Pentecoste, venha aqui esta noite, Pai. Aquelas línguas de fogo que foram repartidas, e cada um levou a sua porção, se apodere de cada coração nesta noite. Eu oro, Senhor, no nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Deus continue abençoando. Podeis assentar. Eu agradeço a Deus por estar na casa de Deus e por poder testificar do amor de Deus. Eu reconheço as minhas debilidades, mas como diz, não estamos confiados em nós mesmos, mas no Senhor. Antes de ler a Bíblia, eu gostaria que o irmão Beto, o irmão Vicentinho ficassem de pé, e o pastor Febrônio está aí? Faz favor, pastor, ficar de pé. O irmão Beto foi a ponte que me trouxe do Rio Grande para Santa Catarina. E eu quero te agradecer, irmão, porque agradeço a Deus por isso e, através do Senhor, eu fui muito ajudado. O irmão Vicentinho foi a ponte que me ligou com o pastor Febrônio. Eu quero agradecer, porque se eu estou hoje aqui atrás desse púlpito, isso eu devo a Deus, mas também ao Senhor. E a Bíblia diz que devemos dar honra a quem merece honra. E quero agradecer ao Senhor, pastor Febrônio, por ter me apoiado esses anos que estou aqui congregando nessa igreja e ajudando nesse ministério. E eu agradeço o Senhor por ter me ajudado muitas vezes e quero que sempre o Senhor continue me ajudando naquilo que eu for preciso. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu agradeço a Deus por todos vocês, por eu fazer parte dessa grande família dos santos. Agora eu quero convidar, aliás, antes de eu
ler a Bíblia, que está em Atos capítulo 3. Eu quero ler uns parágrafos de uma mensagem aqui, já que o tema é experiência, e eu quero me manter nesse tema com a graça de Deus. E eu sei que todo pai, o maior presente que um filho pode dar a um pai é se render a Deus a tal ponto que receba o Espírito Santo, porque quando ele for cheio do Espírito Santo, ele não dará mais preocupações aos pais, porque ali ele recebeu essa segurança. Irmão Billy Paul, ele contou que com seus 14 anos, Deus permitiu ele ver aquele anjo do Senhor que visitava o irmão Branham e instruía ele. E foi, claro, uma grande experiência. Mas a visita do anjo não mudou a vida de Billy Paul. Mas o irmão Branham diz aqui nessa mensagem, ele diz assim, em uma oração: Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelo grande privilégio que temos de chegar a Ti. Primeiro, não podemos chegar senão através de Cristo. Portanto, nós colocamos Seu nome na frente de nossa oração. E então sabemos, através de Sua palavra, que Tu a responderás, pois pedimos em Seu nome. Nenhuma justiça própria, nada que possuímos, que poderíamos fazer, mas somente pela graça nos aproximamos, pedindo no nome de Cristo. Pai, pode haver muitos homens e mulheres aqui, ao redor neste edifício esta noite, que são pecadores. Tu morrestes pelo pecador, que esta possa ser a noite que Deus fale a seus corações e os chame pela sua graça para o reino. Concede-os, Pai, talvez eles desperdiçaram muitos anos vagando em pecado, mas que essa possa ser a hora. Obrigado, Senhor, por Billy Paul esta noite. Coitado do meu garotinho, sem mãe, jogado de um lado para o outro. Obrigado, Senhor, por ter lhe dado o Espírito Santo como segurança. Agora, algum dia glorioso, nós veremos a mamãe novamente. Tudo está bem, estará bem. Ó Deus, possam os anjos deixá-la saber hoje. Ela chorou tanto em sua morte que, sirva a Deus, um dia Billy Paul seria um homem e receberia o Espírito Santo. Orações são respondidas. Deus abençoe o garoto agora. Possa ele seguir as pegadas do Mestre, como sua pequena voz estava tremendo quando ele disse: Papai, eu acabei de receber o Espírito Santo. O profeta diz: estou feliz, tão feliz. Deus, que esta possa ser a experiência de cada pessoa não nascida de novo aqui esta noite. Possam eles receber o Espírito Santo esta noite. Qualquer pecado que cometemos, perdoa-nos, Senhor. Cura os enfermos e liga os corações partidos. E agora, Senhor, eu nem mesmo sei por onde começar para falar esta noite, mas Tu proverás. Eu creio em Ti e peço que Tu nos dê algo que ajude o povo, pois pedimos isto em Seu nome. Amém. Então, a alegria do irmão Branham ao saber que Billy Paul tinha recebido o Espírito Santo. Isso eu creio que alegra o coração de todo verdadeiro pai. Eu gostaria então, irmãos jovens, vocês sabem que essa semana teve a feira, a IFAP, e ainda está tendo, encerra hoje, eu creio, e neste exato momento, há muitos jovens ali, aguardando para um show, mas você diga comigo: eu te agradeço, Senhor, por eu estar aqui esta noite. Eu podia ser qualquer um e estar lá,
mas tu me alcançou e me trouxe a este lugar. E eu sou um agradecido por isso. Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé. Atos capítulo 3, do verso 1 ao 8, e também Atos 1, do 4 ao 8. Diz a palavra de Deus: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Atos 1, verso 4, até o 8 também. Nos diz: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Pai, abençoa a palavra que foi lida e vivifica em nossos corações. Nós pedimos isso em teu santo nome. Amém. Podeis assentar, irmãos. Se fosse dar um tema à nossa meditação, eu falaria quão importante é a experiência. Quão importante é a experiência. E como ontem o irmão Isaías leu, o significado da palavra experiência, que nos diz que experiência tem por significado experimentação, conhecimento de coisas pela observação, prática da vida e etc. Então, isso é o que significa a experiência. É algo que você realmente adquire pela prática da vida. É algo prático. E quando você vai entregar um currículo em uma empresa ou fazer uma entrevista, você pode ser formado, pode ter o diploma, mas pode saber toda a teoria, mas se entre você estiver outro candidato, entre você e outro candidato que tem a teoria e a experiência, eles vão pegar quem tem a experiência. Então aí nós já vimos a importância da experiência, porque a experiência transmite segurança. E como aquela pequena história daquele mecânico que foi chamado para consertar uma máquina que tinha estragado, e então vieram muitos ali,
e não conseguiram fazer funcionar a máquina. De repente chegou um e veio apenas com um martelo. E chegou e deu uma batida naquela máquina, uma martelada, e a máquina começou a funcionar. Aí o dono da empresa disse: quanto você vai me cobrar? Ele disse: $300. Aí o homem colocou a mão na cabeça e disse: $300 por uma martelada? Ele disse: não, por uma martelada é $1, mas saber aonde bater é 299. A experiência, então, fez ele ganhar rapidinho $300. Então, a experiência nos traz muito benefício. A experiência natural nos traz benefício, mas muito mais benefício nos traz a experiência espiritual. Então, nós vemos na mensagem experiência pessoal com Deus, o profeta diz, eu quero ser bem objetivo, mas quero transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu creio que Deus vai nos abençoar, como já tem nos abençoado. No parágrafo 11, o profeta diz assim: agora, nesse grande empurrão do tempo dos apóstolos primitivos, como estavam gloriosamente felizes, é porque eles tinham tido uma experiência. Então, a experiência traz felicidade. O irmão Vicentinho estava dizendo que ele não é empolgado, ele é feliz. Ele é alegre. Por que ele é alegre? Porque ele teve uma experiência. E a experiência com Deus te traz para mim e para ti uma satisfação. E um homem e uma mulher satisfeitos são pessoas alegres, são pessoas realizadas, são pessoas que andam de cabeça erguida. Então a experiência faz isso. E o profeta então diz que eles eram felizes porque eles tinham tido uma experiência. Eles tinham algo. É disso que eles precisam hoje, de uma experiência. Se você fosse fazer uma viagem à Califórnia, alguém iria dirigir para você. Você certamente não iria querer um motorista que jamais dirigiu um carro. Você não ia querer um motorista que pegou ontem a carteira para fazer uma viagem aí nessas rodovias perigosas. Mas você buscaria alguém que tenha experiência, porque você não quer colocar sua vida em risco. E aí o profeta diz assim: certamente você buscaria alguém que tivesse uma experiência. Se você tivesse que passar por uma cirurgia ou ir ao dentista, você certamente não pegaria alguém que não soubesse do que está falando. Você buscaria alguém que tivesse experiência. Quando você já ia procurar se informar quantas operações esse médico fez? Você queria saber se ele realmente é um especialista? Ou se ele comprou o diploma? Se ele comprou o diploma, você ia fugir longe dele. Você não ia ser o cobaia, é isso que chama, né? Não ia ser. Mas você quer saber se ele tem experiência. Se ele realmente conhece, se ele sabe do que está falando. E assim também é em todos os sentidos. Agora, veja bem, é desta mesma forma quando vamos falar acerca de Deus. Nós não podemos, as pessoas ficam inseguras quando um homem sobe atrás do púlpito trupicando. Ele pode trupicar nas palavras, mas as pessoas sabem quando ele teve uma experiência com Deus ou não. Porque a pessoa, ela sabe do que está falando. Ela não está insegura naquilo que está falando. E o profeta diz, como eu fiz tipifiquei aqui no início, que entre dois candidatos a empresa escolhe o que tem a experiência,
Agora eu pergunto, quem Deus vai escolher? Aquele que tem só o conhecimento ou aquele que tem uma experiência? Aí nós vamos vendo quão importante é a experiência. Porque conhecimento Moisés tinha de sobra. Mas Deus não pôde usar ele enquanto ele não esteve naquela sarça ardente. E o profeta diz que Moisés era acostumado a passar por aquele caminho. Mas chegou o dia que ele passou por aquele mesmo caminho e avistou uma sarça. E a sarça ardia e não se consumia. E o fogo chamou a atenção de Moisés. E ele parou. E daí ele ouviu uma voz. Ele nunca tinha ouvido esta voz antes. Tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar em que estás é terra santa. E como o rosto de Moisés parecia depois daquilo, como a vida de Moisés pareceu depois daquilo, então ele sempre passava por aquele caminho, diz o irmão Brana. Como nós costumamos sempre vir na igreja, você pode sentar por anos no mesmo lugar, mas isso não é o mais importante. O mais importante é eu e você ter uma real experiência com Deus. Porque a real experiência com Deus muda toda a história da nossa vida. Uma experiência real com Deus faz o quê? Faz nós seguir o compasso do regente. E o regente aqui não é eu esta noite. O regente aqui é o Espírito Santo. E se este regente, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o requisito que ele pediu para os discípulos foi: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, até que vocês tenham uma experiência. Vocês já têm a teoria, vocês precisam da prática agora. E depois que esses homens tiveram a experiência, o que aconteceu? Eles subiram a porta ao templo, não para simplesmente um momento de lazer, mas foram ao templo orar. E ali estava aquele homem, quem sabe quantos anos, acostumado a pedir esmola. Mas a experiência faz o quadro ser mudado. Aleluias! Então, olha, irmãos, eu estou me sentindo preso aqui. Eu não gosto de pregar como preso. Gosto de pregar como uma pessoa livre. Aleluias. Então eles subiram ali. Depois que tiveram a experiência, depois que receberam a sua porção, depois que tinham tido o seu Pentecoste, e ali estava aquele homem. Dá uma esmolinha, Pedro. Dá uma esmolinha, João. Vocês olhem para a minha situação, eu não consigo trabalhar para o meu sustento. Eu necessito viver, eu preciso viver toda a vida pedindo. Eu não tenho dinheiro para oferecer a ninguém aqui esta noite. Mas eu tenho algo que é mais do que dinheiro. Eu estou aqui para apresentar uma pessoa. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Como dizia outro dia o pastor Febrônio, nós não precisamos da doutrina de Cristo apenas. Nós precisamos da pessoa dele, caminhando conosco, vivendo em nós, agindo na nossa vida. E quando você tem a pessoa de Cristo,
o seu andar é diferente, o seu falar é diferente, a sua conversa é diferente, é uma conversa de alguém que teve uma experiência. Você não fala simplesmente porque tua mãe fala, você não é um crente porque teu papai é, você é porque você teve uma experiência, você teve um encontro real com Deus. Pedro disse: olhe para mim, não tenho ouro, não tenho prata, mas uma coisa eu tenho, e o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus, aquele que resolve todos os problemas, aquele que muda o quadro, a situação, aquele que levanta o caído, aquele que liberta o oprimido, aquele que salva o perdido. É isso que eu tenho aqui esta noite. Eu sou um analfabeto, Pedro podia dizer. Eu sou um pescador. Eu trabalho de dia para comer de noite. Mas eu tenho algo. Eu tenho algo que não é uma imitação, é o real. Muitos aqui, muitos ali tinham passado por aquele caminho, mas ninguém pôde oferecer para aquele homem a liberdade. Mas ali estava um homem simples, sem aparência, apenas um pescador, mas que tinha algo que podia transmitir a outro. Então diz o profeta: vamos buscar alguém que tem uma experiência, que sabe do que está falando. E esses apóstolos tinham tido a experiência de Pentecostes. Eles foram abençoados, eles tiveram gozo divino, seus corações estavam borbulhando, o mundo todo pertencia a eles. Depois que eles tiveram a experiência, o mundo todo pertencia a eles. O mundo todo pertencia a eles. Porque Paulo diz mais tarde: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque aquele que eles tinham era aquele que não conhece o impossível. Por isso Pedro não teve medo de dizer para aquele paralítico: levanta e anda. Porque eles tinham tudo, eles tinham autoridade para isso. Depois que eles tiveram a experiência, mas depois que eles tiveram a experiência também eles foram interrogados, mas eles não estavam com medo de dizer a quem eles pertenciam. A experiência faz isso. A experiência faz você não ter vergonha do evangelho que você serve. A experiência faz você não se envergonhar desta velha religião. A experiência faz você levantar as mãos sem importar quem está ao seu lado. A experiência faz você glorificar a Deus sem se envergonhar. A experiência traz para você um gozo como ninguém te dá. A experiência faz você ser uma pessoa feliz. A experiência faz você ser uma pessoa agradecida. Você agradece por aquele dia no Calvário, quando aquele homem foi ferido, aquela célula de sangue foi atingida, a vida foi liberada para vir e morar em você, para que você soubesse o que é viver com Deus. É isso que a experiência faz. Quão importante é a experiência. E eu estou feliz por Deus ter me permitido experimentar desta experiência. Experiência é algo que cada um individualmente tem que adquirir. E diz que experiência é como um pente que a pessoa adquire só depois que não tem mais cabelo. Experiência da vida. Mas com o Espírito Santo não é assim. João teve uma experiência com ele ainda no ventre da sua mãe. Não tem idade, espiritualmente falando, para você ter uma experiência com Deus. Crianças podem ter experiência com Deus.
O irmão Branham diz de um rapazinho que não sabia orar, e ele queria tanto uma bicicletinha. E então ele um dia estava com o seu joelho, ajoelhado ao lado da sua cama, dizendo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, N, N, O, P, Q, e assim foi. Aí o pai viu e disse: meu filho, o que você está fazendo? Ele disse: eu estou orando. Mas isso não é jeito de orar. Ele disse: papai, eu creio que o Deus que eu sirvo é tão poderoso, que Ele pode juntar as letras do alfabeto e formar as frases do que eu quero dizer. Isso é experiência. Isso é experiência. Você diz: eu não sei dizer bonitas palavras. Ele não quer ouvir bonitas palavras. Ele quer que você diga algo que saia da sua alma. Ele quer que você diga nesta noite: Jesus, eu estou aqui, Jesus. Toca em mim, Senhor. Toca em mim, Senhor. Toque, não passe de mim. Apenas isso é o suficiente. E Ele está aqui. Você deseja algo dele? Você realmente deseja? Agora, pensamos em Moisés quando Moisés estava numa sarça ardente. Este pastor, numa manhã caminhando pelo conhecido caminho por onde ele passou muitas vezes. E ali ele foi atraído por uma sarça ardente. Veio a descobrir que o anjo do Senhor estava nesta sarça. E agora ele fala de Moisés. Moisés tinha tido uma amarga falha, pois ainda sabendo que Deus iria libertar os filhos de Israel através dele, contudo tentando fazê-lo sozinho, 40 anos antes disso, veio a ser uma falha e fez perder toda a visão de vitória e de liberdade do povo escravizado. Eu me pergunto às vezes se nós, a igreja, sabendo que Deus prometeu libertar a igreja do pecado e da enfermidade, de fazer de nós um povo salgado, do qual a terra tivesse fome e sede, eu me pergunto se em nossos esforços humanos, em nossas teologias e assim por diante, em nossos grandes edifícios e assim por diante, em nossas grandes e finas igrejas e assim por diante, como tentamos apresentar às pessoas há muitos anos atrás, e vimos que isto falhou, porque nós mesmos é que quisemos fazer isso, nós mesmos é que quisemos ter nossas escolas, ensinar nossos ministros e assim por diante, deixamos o príncipe real, a coisa real que Deus nos disse para receber, que era deixar o Espírito Santo liderar a igreja. Deixamos isso de fora, enquanto temos perdido o gozo divino. A visão está embaçada agora. As pessoas não estão esperando a vinda do Senhor, e contudo as bombas atômicas estão penduradas em hangares por todos os lugares, e coisas que destruiriam o mundo de uma só vez, mas as pessoas têm perdido a visão do Senhor, porque têm estabelecido tempos, que o Senhor viria a um certo tempo, e elas têm feito todas essas coisas, tentando fazer isso dentro de si mesmas. Nós devemos nos desprender e permitir Deus fazer estas coisas. Como podemos fazer estas coisas sem o Espírito Santo? Quão importante é a experiência. Agora Moisés tinha tido um amargo fracasso, mas ali agora vemos sua atenção atraída a uma sarça ardente. E olha a sarça ardente para saber qual era o problema, e aproximou-se dela. O fogo normalmente traz uma atração. O fogo normalmente traz uma atração. Quando você vê o fogo natural, você presta atenção, o que é que está queimando? E quando você vê o fogo do Espírito manifestando, isso chama a atenção das pessoas. Eu quero estar aonde o fogo do Espírito esteja movendo.
Então, irmãos, nós precisamos de ter isto, uma real experiência, para que realmente as pessoas vejam a diferença daqueles que servem a Deus e dos que não servem. Nós estamos vivendo em um tempo onde nada pode falar mais alto do que uma vida experimentada com Deus. Uma vida que realmente identifique você com Cristo. Isso é uma real experiência. Agora, vemos aqui, agora observe a fé trabalhar em seguida. As velhas coisas têm se passado, mas Moisés agora tem uma nova visão, ele tem uma revelação, ele tem uma experiência, ele tinha se encontrado com Deus, ele tinha falado com Deus. Antes disso, ele não tinha se encontrado com Deus, ele tinha apenas lido. Ele só tinha lido sobre Deus. O profeta diz que ele só tinha ouvido sua mamãe e seu papai falarem de Deus, mas ele não tinha ainda tido um encontro com Deus. Quem sabe é a condição de alguns jovens aqui esta noite, que só ouviram falar de Deus, só leram a respeito de Deus, mas não tiveram ainda um encontro real com Deus. Mas esta é a noite. Esta é a noite de você experimentar o sabor da vida com Deus, de uma vida de intimidade com Deus. Esta é a noite. Certa vez diz que um irmão estava sendo criticado por ele ser um crente. Então ele tomou uma laranja, descascou e começou a chupar. E pediu aquele incrédulo estava dizendo: eu não sei porquê, esses crentes não se divertem. Eu não sei, esses crentes não têm prazer em nada. Da igreja para casa, da casa para a igreja. Não sei que gosto sentem. Aí o irmão deu uma boa chupada naquela laranja e disse: que gosto tem essa laranja? Aí ele até ficou nervoso. Disse: eu vou saber que gosto tem se é você que está chupando? Ele disse: assim é o evangelho. Você nunca vai saber enquanto você não experimentar. Talvez muitos não entendam porque eu sou tão empolgado para pregar. Porque eu caminho, eu faço gestos. Eu luto para incentivar o povo. Porque eu tenho experimentado de algo. É uma experiência minha. É uma experiência minha. E deixa eu desfrutar da minha experiência. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Eu queria ser boxeador. Eu queria ser jockey para correr de cavalo. Minha mãe não deixou. Mas Deus queria que eu fosse um pregador. E se eu fosse um boxeador, eu queria ser um bom boxeador. Mas como Deus me chamou para ser um pregador, eu quero pregar com tudo que há em mim. Quando um jogador toma a bola, ele faz de tudo para fazer um gol. Mas que recompensa ele tem? Recebe uns aplausos. É chamado de ídolo, como ouvíamos hoje pela manhã. Eu não quero receber aplausos. E não quero ser um ídolo para ninguém. Mas quero ser uma pedra de apoio, para que as pessoas se apoiem para chegar mais perto dele. Quão importante é a experiência. Paulo diz em 1 Coríntios, vamos apressar. Paulo diz em 1 Coríntios 2, e eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco
convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, eu não fui a vocês só com a teoria, eu levei a prática do Evangelho, uma vida experimentada com Deus. Deixa eu só concluir esse parágrafo aqui. Então, ele tinha apenas lido e soubera o que sua mãe lhe falara, ouvira o que sua mãe tinha dito, ouvido o que o pastor tinha dito, mas agora Moisés tem uma experiência pessoal. É disso que a igreja precisa esta noite, é apenas parar de estudar tanta teologia, descer ao altar e orar até uma experiência pessoal, uma experiência pentecostal descer, queimando até o coração humano, queimar todo o embaço e dar uma nova visão. Moisés agora tinha experiência, ele testemunhou o poder do Senhor Deus, ele testemunhou em cura divina, sua mão foi atingida por lepra, ele a colocou em seu peito e atirou e ela foi curada. Ele sabia que Deus era o curador e Deus estava com ele, tinha se revelado pessoalmente a ele. É desta maneira que o Espírito Santo veio sobre este apóstolo, que disse: mas o que tenho, é disso que precisamos esta noite, de uma experiência pessoal com Deus. Moisés teve a experiência pessoal, agora observe a fé dar um salto, observe a diferença em Moisés agora. Lá vai ele ao Egito, uma invasão de um homem só, descendo para tomar posse, com nada em sua mão, exceto uma vara seca, mas ele desceu para fazer isso, e executou o que Deus lhe dissera, porque ele teve uma visão recém-dada por Deus. Se há algo de que a igreja precisa esta noite, é o que estamos tentando fazer, amigos, é trazer uma visão recém-dada da presença de Deus, para permitir o povo ver que Deus ainda vive e reina, e está se movendo com sua igreja, e Ele o fará até que Jesus venha, para recebê-la, uma visão, uma experiência. É o que Deus quer fazer esta noite. Ele quer fazer isso em cada coração. Agora eu quero concluir. A importância da experiência. A experiência leva as pessoas a mudarem de vida. Na mensagem, a vida escondida com Cristo, o profeta fala daquela moça que cometeu muitos erros, deixou de seu esposo e casou-se com outro e assim por diante, os irmãos sabem. Ele diz assim: agora há tal coisa como no coração, a alma vive no coração, você crê em seu coração. Pessoas não obtêm religião em suas cabeças por um livro de conhecimento. Você obtém religião em seu coração por uma experiência no coração. E o coração sempre concordará com a Bíblia, mas a cabeça arrazoará. Então nós não precisamos ter uma experiência aqui. Nós precisamos uma experiência aqui, no coração. Os irmãos veem na Bíblia a respeito de Jacó. Quanto o irmão Isaías falou dele, mas eu quero dar continuidade naquilo que ele falou. Jacó, a Bíblia diz que ele foi um homem muito abençoado. Quando o sogro dele propôs-lhe que as ovelhas malhadas, que nascessem malhadas, seriam dele, e as lisas seriam do seu sogro, então todas as ovelhas nasciam malhadas. Algumas lisas, para não dar muito, para não desconfiar muito, porque ele ainda era Jacó. E nós vemos que ele era um homem muito abençoado, como o irmão aqui falou, ele tinha conquistado o direito da primogenitura. Mas se você observar a Bíblia, quando ele ouviu falar que seu irmão Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens armados, ele se preocupou.
ele se preocupou. Ele tinha uma família que estava sobre a responsabilidade dele. Ele tinha filhos que estavam sobre a responsabilidade dele. Ele tinha suas concubinas, seu gado, todos estavam sobre a responsabilidade dele. E ele enviou presentes para Esaú. Mas Esaú não aceitou, porque Esaú era um homem rico também, naturalmente falando. Ele enviou mais presentes, e Esaú continuava vindo ao seu encontro. Então Jacó, sabendo que nada disso lhe adiantaria, ele disse: Raquel, minhas mulheres, passem o val essa noite. Eu preciso de algo mais daquilo que eu tenho conquistado até hoje. Eu estou com a minha vida em risco. Eu preciso ficar num vale chamado Jaboque. Eu preciso ter um Peniel nesta noite, porque senão amanhã eu não viverei. É esta noite que eu preciso ter meu Peniel. E a palavra Peniel quer dizer: tenho visto tenho visto Deus face a face, e Ele tem salvado a minha alma. Ele estava ali desesperado, e então ele passou a sua família e permaneceu ali. E passou 1 hora, e passou 2 horas. Eu sei que vocês estão cansados, mas ninguém ficou aqui ainda igual Jacó a noite toda. A recém é 20:09. Você quer uma experiência? Então vamos pagar o preço. Então Jacó simplesmente passou a família, e ali ele ficou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quem sabe ao seu redor já estava um pocinho de lágrimas, e ele não desistiu. É esta noite, é hoje. Se o Senhor não me salvar, eu estou perdido. Eu tenho filhos para criar, eu tenho uma esposa para sustentar. Eu preciso de uma experiência, eu preciso de algo. É esta noite, é esta noite, é esta noite, é esta noite, Senhor. E simplesmente passou e entrou a madrugada dentro. E quando a alva já saía, ele simplesmente estava lutando. De umas horas, ele se deparou com um ser de um aspecto diferente, um ser que não era um homem, era mais do que um homem, que estava diante dele, e ele estava lutando, e ele estava pelejando, e a alva brotou, e a alva saiu, e aquele anjo disse: você precisa me soltar, eu tenho que ir, eu não te deixarei, enquanto não me abençoares. Eu pergunto, mas Jacó não era um homem abençoado? Jacó não era um homem abençoado? Por que ele queria uma bênção maior então? Ele era um homem abençoado. Ele era próspero. Mas ele disse: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. E ele agarrou o anjo. Ele agarrou o anjo. Ele não ficou acariciando apenas. Ele não ficou dizendo: se queres ir, pode ir. Já é o suficiente eu ter uma visita do anjo. Não, ele segurou o anjo. Eu preciso de um toque. Eu preciso de uma experiência. E então ele simplesmente, quando o anjo viu que Jacó não ia soltar, ele tocou sua coxa. Marcou Jacó. E nós precisamos de uma marca. A marca que diz que nós tivemos uma experiência. E então nós vemos que esse Jacó saiu do vale, arrastando a perna. Era um defeito, mas era uma qualidade. Aos olhos de muitos, teu Espírito Santo é defeito, mas para mim é uma qualidade. É uma qualidade que eu quero ter. É uma qualidade que eu quero manter. Jacó, ele começou a caminhar. Raquel estranhou. Não é o meu marido. Porque quando um homem tem uma experiência, ele não é mais o mesmo esposo. Quando uma mulher tem uma experiência, ela não é mais a mesma.
Quando o jovem tem uma experiência, ele não é mais o mesmo. O pai diz, mas não é meu filho, mas não é minha filha. Ela não é tão, ela está tão diferente. Ela está tão diferente. Ele está tão diferente. Ele está tão diferente. Ele não é mais o mesmo pai. Ele é tão dócil agora. Ela não é mais respondona. Ela está tão submissa agora. Ela está tão obediente. Ela está carregando a marca. A marca, jovem.